Mais um dia aqui em Seul. Hoje é um dia chuvoso, que a gente vai aproveitar para fazer esse templo que está bem pertinho da nossa acomodação. E depois a gente vai aproveitar então os museus da cidade. A gente está aqui então no Gyeongweza Temple, que é o templo mais importante aqui da cidade de Seul, onde as pessoas vêm rezar. Enfim, né, vem fazer suas oferendas, e é um templo super colorido, bem no centrinho da cidade. E se você tá fazendo passeio com chuva igual a gente aqui em Seul, esse daqui então é uma das opções para você vir, que é o Memorial da Guerra das Coreias. E aí tem como se fosse um museu ali dentro. E é doido que a gente tá num dia com chuva aqui, torna tudo mais dramático, né? Esse daqui são dois irmãos coreanos se abraçando e representando essa união entre as duas Coreias, né? E aqui são granitos, gente, de todo o país. E aí quando eles falam país, eles incluem então as duas Coreias. E aí mostrando essa união, né, da Coreia. Só que aí mostrando então esse rasgo, essa fenda, essa divisão então entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma coisa que chamou bastante atenção a gente aqui é que eles nunca falam como dois países, Coreia do Norte, Coreia do Sul, como muitas vezes nós mesmos mencionamos, mas sim, eles falam como uma única Coreia, um único país. O sentimento de união deles, das pessoas mesmo, é muito forte. E aqui do lado ainda tem um outro monumento, como vocês podem ver, uns pedaços de avião, de tanque de guerra, e em cima são duas meninas. Tá vendo que elas estão segurando dois relógios? O de baixo aqui tem uma data, 25 de junho de 1950, quando aconteceu a separação das duas Coreias no paralelo. E ali em cima um relógio que não deveria estar parado. Não sei se ele está parado, não parece estar se mexendo, mas a ideia dele... Tá? Então, a ideia dele é só parar quando as duas Coreias se reunificarem. Então vai ser um monumento pro futuro isso aqui, olha que legal. War Memorial, que é o museu então da Guerra da Coreia, ele tem entrada gratuita e ele conta um pouco sobre essa guerra que corroborou para a divisão do país entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. O museu, então, ele não conta apenas a história da guerra da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, mas ele conta toda a história da Coreia, desde quando ela era, então, dividida entre três reinos, até essa unificação dos três reinos e até chegar aos dias atuais. E aí vocês vão ver vários monumentos aqui na Coreia que eles foram destruídos pelos japoneses. E os japoneses, quando eles ocuparam o território, eles foram muito duros. Inclusive, eles obrigaram eles a pararem de falar e de escrever coreano com uma ideia de apagar a língua. E também criaram como se fosse campos de concentrações onde as pessoas tinham que trabalhar forçadamente. E olha que legal, aqui é como se fosse uma semi-miniatura de uma fortaleza. Então a gente tá sentindo aqui como é que é? O gigante na viagem de Gulliver, é isso? Olha só, já a Soraya fica no tamanho normal aqui. Tá vendo? Ela não se sente gigante na muralha, olha só. E aqui mostrando as armas que foram utilizadas, as armas soviéticas que a Coreia do Norte utilizou para invadir. Mas olha que interessante, o avião aqui era assim que eles jogavam as bombas e os mísseis. Era um cara que ficava segurando e mirava no alvo aí.
A história da Guerra da Coreia é muito simples, gente. Isso aqui era invadido pelos japoneses. Aí o Japão perdeu a Segunda Guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos pegou pra ele. E aí ficou aqui e tal. E enquanto isso, a outra parte estava lá sozinha, mas ela era certamente dependente da Rússia. E aí ela simplesmente pediu para invadir em 1949, para invadir a Coreia, pediu para o Stalin liberou em 1950, que foi quando eles resolveram invadir aqui. Quando eles invadem, então, o que acontece? A Guerra da Coreia. E aí isso aí vai até 1953, quando eles finalmente assinam um armistício aí dividindo as duas Coreias. E aqui é curiosidade, ó, que a guerra ela foi de 50 a 51, então foi praticamente só um ano. Só que em 53 só que foi assinado o Tratado de Paz, e porque esses 2 anos eles ficaram só discutindo e tentando fechar o acordo. Só que quem assinou daquele lado ali foi a Coreia do Norte. Quem assinou desse lado aqui não foi a Coreia do Norte, foi a ONU. Então o chefe da ONU que assinou, e a Coreia do Sul não ficou feliz não, que eles queriam reunificar logo aqui nesse ano. E aí, então, ficou dividido um lado capitalista, a Coreia do Sul, e um lado socialista, a Coreia do Norte. Aqui a gente não encontra só painéis e escritas no museu, mas também tem alguns artefatos como aviões e tanques de guerra para a gente ver. Claro que não podia faltar a visita ao Museu Nacional da Coreia, e onde uma das peças mais importantes é essa coroa que foi encontrada em uma tumba. Gente, ela é insana, rica em detalhes e feita em ouro. O museu então tem entrada gratuita e é considerado um dos maiores museus do mundo. Outra peça que nos chama bastante atenção aqui é esse pagoda enorme, gente. Os japoneses chegaram a roubar ele, mas ele foi devolvido aqui para a Coreia e colocado no museu por causa da chuva ácida, que poderia corroer então o material que ele é feito. Você também pode decorar as paredes da sua casa do jeito que você quiser. E olha como que é a parede da casa do Rafael, cheia de cachorro. Ele segue na luta. Ele precisa só pôr cachorro no museu. O museu é todo interativo e com vários recursos audiovisuais, o que fez com que a gente passasse boas horas por lá. E esse aqui é o Museu da Língua Coreana, ele tem até um nome especial. E o nome desse museu aqui é Hangul, que é o alfabeto coreano. O alfabeto coreano então foi criado em 1443 para dar lugar ao alfabeto chinês, que eles usavam alguns dos caracteres. E uma das motivações então para a criação desse alfabeto foi que ele fosse de fácil aprendizagem. Dizem que em 10 dias você consegue aprender a identificar as letras do alfabeto. A outra motivação também é que como eles usavam o alfabeto chinês para falar a língua coreana, eles se sentiam assim um pouco culpados disso, eles não achavam justo uma maneira deles se expressarem, né? Então, eles resolveram criar o alfabeto deles mesmo. E hoje, com a evolução da língua, ele passa de 28 para 24 letras. E olha só, é muito difícil viajar por aqui, que tudo parece que tem o mesmo som, o mesmo formato, a mesma coisa. Parece que eles usam sempre as mesmas letras, tipo G, A, E, U, N, D. Então é sempre as mesmas coisas. O que a gente descobriu aqui? Apesar de eles falarem que eles têm 28 letras, na verdade eles só têm 5 consoantes. Um risquinho assim, um quadradinho, uma casinha e uma bolinha. E são 3 vogais só. Então com isso aqui eles fazem todas as letras em todos os lugares. Então por isso que parece tudo é tão igual pra gente, porque só tem 8 letras no total.
nosso tour vai ser aqui no Cheongdeokgung. Eu sei lá se eu tô falando isso aqui certo, porque esses nomes são muito difíceis. Mas é o seguinte, a entrada no palácio aqui custa 3.000 wons. Se você tiver com aquela roupinha típica, ela fica de graça, porque você tem 3.000 de desconto, então fica de graça, né? Esse palácio aqui também tem o Secret Garden, que aí é um jardim secreto, só fazem tours. Você tem que fazer um tour para ver o Secret Garden, aí custa 5.000 dinheiros. E aqui o palácio oferece tours gratuitos, se você paga a entrada. E aí ele sai às 10h15 e às 1h15. Então a gente tá aqui para fazer esse tour para ver se vale a pena ou não. Porque além de tudo, dizem que os palácios são super parecidos. E aí você fica meio que tipo, cansado de ver, sabe? Então a gente decidiu fazer esse tour para ver se vale a pena. De graça mesmo, né, meu povo? Por que não fazer? Então vamos lá. Aqui no palácio tem essa parte que é como se fosse um rio. Na verdade, quando chove, a água vai embora, assim, que isso aqui é pro Feng Shui, pra limpar as energias. E aqui embaixo, tá vendo, ó, tem tipo de um dragão, que é também pra trazer proteção. E do outro lado tem uma tartaruga, pra felicidade do Rafael, e é pra dar sorte e proteger, só que aí ela tá virada pro palácio. Gente, esse lugar que nós estamos andando aqui, olha, antigamente você precisava ter nascido como um rei para poder andar. Era só o rei que poderia passar. Mas hoje é muito simples, é só comprar um ticket que vocês podem andar por aqui. Olha só, e esses macaquinhos aqui em cima, eles é como se fossem gárgulas para o palácio para proteger dos demônios, mas eles não queriam aquela imagem de demoníaco, né? Então, eles colocaram uns macaquinhos e uns dragões ali também, olha. Aqui é onde acontecia a coroação do rei e outras cerimônias, grandes cerimônias aqui. Olha que legal, hein? Que coisa linda. Então, gente, esse aqui é o Palácio Real, onde morava a família real. O último rei morou aqui até o último minuto da vida dele. Depois a família real foi transferida para um outro edifício aqui, nessa região do palácio mesmo, que a gente vai visitar. E, gente, até o final mesmo ele foi utilizado. Hoje em dia, ele não é utilizado como residência. Ele é um palácio construído no século XV, que ele foi ocupado pelos japoneses para outros usos aqui durante a ocupação japonesa. Então teve uma certa destruição no palácio. Olha que coisa linda, quanto detalhe. Olha. Gente, várias áreas do palácio pegaram fogo em diferentes épocas, século XVII, século XIX, e todas elas tinham um telhado azul, gente, pintado de azul. Só sobrou esse daqui com esse telhado azul. Olha que interessante, ele é tão bonito, ele brilha tanto, e aí esse pigmento, né, ele veio da Pérsia, de onde é o Irã hoje. Que lindo! Então, uma outra curiosidade é que eles utilizaram um palácio que ia ser destruído para ser colocado aqui na hora da restauração. Como tudo é feito de madeira e quase sem pregos, eles conseguiam recolocar aqui. Então, eles conseguiram tirar de um lugar e colocar aqui de novo. Então, e também por ser de madeira, foi aí que o incêndio também acabou com tudo, né? Esse é o hall de recepção do antigo rei, onde ele recebia os convidados. Aqui entraram os aposentos da rainha. Olha que coisa linda essa mobília. E o teto, gente, era como se fosse, então, um dragão dormindo. Essas escamas do dragão é a representação aí do telhado. Então ali a área do rei, aqui a área da rainha. E esse lado que a gente vai agora vai ser a área dos princesas e príncipes. Então, durante a invasão dos japoneses aqui do século XVI, o palácio ele foi destruído. E aí ele foi então reconstruído no século XVII, em 1610, e ele foi utilizado como palácio por mais de 270 anos. Sobre o tour, eu achei que valeu muito a pena fazer. Eu acho que ele é curtinho, 50 minutos, 1 hora.
E deu pra gente aprender coisas que a gente não aprenderia, né? A gente não saberia andando por aqui, ficaria meio que tudo a mesma coisa. Eu achei que valeu bastante a pena, principalmente por estar incluído, então, no custo da entrada do palácio. Uma das coisas mais bonitas que tem para se visitar aqui é o Secret Garden, o Jardim Secreto, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o Jardim Secreto, ele era utilizado pela família real como um espaço de lazer, gente, de estar mais próximo à natureza. E aqui ele fazia então seus exercícios militares diários, às vezes a rainha recebia aí para um banquete. E olha que interessante, esse prédio tem 3 portões. O primeiro deles, tá vendo? Era para o rei passar e os outros 2 para os oficiais. E esse daqui é o Lago da Flor de Lótus. Então a gente vê algumas plantadas, não tem nenhuma florindo. E eles falaram que este edifício aqui é feito pensando na Flor de Lótus. Mas, gente, aqui em cima é ela nascendo, embaixo a raiz. É uma imaginação, meu Deus do céu. O Jardim Secreto, então, tem uma entrada extra aqui do palácio, custa 5.000 wons. E aí você tem horários certos para entrar. Você pode ou não seguir o tour. A gente decidiu seguir o tour, que vai durar cerca de 1 hora e vai em 4 lugares aqui do jardim. Esse jardim, gente, ele ocupa 60% da área do palácio. É muita coisa, ele é super grande, né? E aí ele era utilizado, então, para os reis poderem estar mais próximos à natureza. Então era aqui que eles faziam seus exercícios, inclusive que o rei até plantava algumas árvores com as próprias mãos. Ele curtia essa coisa aí de jardinagem, né? Então, e aqui também a rainha dava alguns banquetes, faziam algumas coisas assim. Então, por isso chamava Jardim Secreto, onde só eles podiam entrar, ficar por aqui. Alguns detalhes aqui, gente, do edifício. Isso aqui era de papel, olha que interessante. Não era vidro, não, olha o chão. Madeira mesmo. Olha como que é a abertura dessas portas, gente, para ter total entrada de ar. Pra cima. Gente, desde muito antigamente eles tinham um sistema de aquecimento do chão. Então, olha só, eles colocavam fogo neste buraco aqui, que ele fica embaixo da casa. E aí, gente, o chão que era feito de papel, que era o aquecido, não é que ele era direto no papel, não. Ele tinha algumas cerâmicas, claro, para proteger do fogo, mas assim ele ficava todo com papel e mais aquecido. E aí tinha a parte de só ventilar, que aí era esse piso aqui de madeira, tá vendo? Só aí, se a gente subir aqui um pouquinho, dá pra ver ali que era uma parte de ventilação que ele foi retirado aqui do piso pra gente poder ver. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de Seul. Gente, ainda tem muito mais para mostrar para vocês, porque esse foi apenas um palácio. Então, se vocês quiserem aí decidir por qual palácio visitar, não percam os próximos vídeos. E a cidade é realmente linda. E deixa aquele like aí pra gente, que ajuda muito. Se inscreva no canal e um grande beijo para vocês.